Oitavo ano, nós vamos continuar então nossa matéria sobre o primeiro reinado e a independência do Brasil, hoje estudando duas páginas, 156 e 157. Como a gente já viu, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. A partir daí, o Brasil passa a ser, entre aspas, uma nação soberana. Como a gente já viu, complicado falar sobre um nacionalismo soberano para o Brasil logo quando ocorre a independência, porque nós tínhamos aí vários fatores que impediam o Brasil de fato ser independente de Portugal e da Europa. Questões econômicas, culturais e assim por diante. Para que um país seja reconhecido de fato como país, ele precisa ter uma Constituição. Constituição é o livro de leis que define os direitos e deveres dos cidadãos de um país. O Brasil já teve várias constituições, nós temos a nossa atual, que foi escrita em 1988, logo quando o Brasil sai daquele período de ditadura militar e passa a ser redemocratizado, certo? Então, até hoje, para um país ser reconhecido como um país independente, ele precisa ter a sua Constituição, escrita pelos seus governantes e apoiada pelo seu povo. Então, a primeira ação de Dom Pedro I, logo quando proclama a independência, foi convocar uma Assembleia Constituinte, ou seja, um grupo de representantes que iriam escrever em nome do povo uma Constituição, um conjunto de leis específicas do país Brasil. Essa convocação aconteceu em 1823, um ano após, não chega a ser um ano, né, mas no ano seguinte à proclamação da independência do Brasil. Acontece que nessa Assembleia nós tínhamos dois grupos, o Partido Brasileiro, que era de políticos que defendiam o poder dos deputados nas províncias, porque, vejam, tinha o imperador, mas o Brasil estava dividido em províncias, que eram administradas por esses políticos. Então, havia o grupo dos que defendiam que esses políticos tinham que ter certa autonomia, que o rei não poderia ser um monarca absoluto. Mas nós tínhamos também o Partido Português, que defendia o total poder do imperador. Guardem esses dois nomes que aparecem na apostila de vocês, José Bonifácio e Antônio de Andrada. José Bonifácio é um dos braços direito de Dom Pedro I. E é justamente esse homem que, quando Dom Pedro voltar para Portugal, vai ficar aqui como regente, né, num período de regência, porque o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, não vai ter a idade ainda para assumir o poder. Mas isso a gente vai estudar com o tempo. Só vale lembrar que José Bonifácio ele faz parte desse partido português que apoia o total poder do imperador. Entre indas e vindas, entre os consensos e dissensos desses dois partidos, brasileiro e português, nós temos aí a elaboração de um projeto de Constituição que dialoga, que concorda em alguns aspectos. Primeiro, proibir o imperador de dissolver a Assembleia, fechar o Senado, e isso limita o poder dele, quer dizer que ele não pode chegar e fechar e tirar os outros políticos, mas ele também tem que estar em comunhão com os deputados e senadores, e proíbe estrangeiros, sobretudo portugueses, de se candidatar a cargos de senador e deputados das províncias, né? Isso justamente para não correr o risco de ter que devolver o Brasil ao Império Português, né? Por causa disso, por causa dessas duas propostas que estavam no projeto constitucional, Dom Pedro I não aceitou esse projeto e não vai levar essa ideia de Constituição para frente. Então, o que ele faz? Não quer mais essa Assembleia, ele reúne um grupo de poucos conselheiros para elaborar uma nova Constituição. Então vejam só, nós temos aí uma imposição absolutista, uma espécie de ação ditatorial de Dom Pedro I. Como Dom Pedro I não aceitou o projeto que a Assembleia
Constituinte de 1823 vai elaborar, então ele reúne esse grupo de conselheiros e são eles que vão escrever a Constituição de acordo com os interesses do rei. Por isso essa Constituição ela foi outorgada. Outorgar é quando o presidente ou o imperador ele escreve um documento e torna público. Não deixa de ser uma espécie de imposição, né? Nessa Constituição estava determinado que o Brasil tinha que ser uma monarquia constitucional hereditária, ou seja, uma monarquia baseada numa constituição e passada de pai para filho. Então, isso significa que, enquanto vigorasse a monarquia, ia ser na passagem de pai para filho, ou seja, o filho de Dom Pedro I deveria assumir no lugar do pai, né? Seriam realizadas eleições indiretas para deputados e membros dos conselhos gerais de província, conforme o esquema que está aqui. Ó. Vamos ver que esquema que é esse. Olha aí. Os eleitores votavam em eleitores da província que votavam em deputados, senadores e membros do conselho. Então vejam, a população mesmo não votava. Quem votava eram os eleitores que eles escolheriam. Então é como se fosse assim, em Extrema, nós vamos escolher em cada bairro um eleitor para votar para prefeito. Então, quem mora no bairro do Agenor vai votar numa pessoa e essa pessoa é que vai votar no prefeito. Isso é uma eleição indireta. Não havia participação popular, então, como vocês estão vendo aí, né? Nas eleições diretas, nessas assembleias que teriam nas províncias, que eram chamadas de assembleias paroquiais, não podiam votar os cidadãos menores de 25 anos, certo? Então, nesse segundo plano que vocês estão vendo nesse organograma, esses eleitores da província não podiam ser menores do que 25 anos, escravos, religiosos, monges, né, padres, mulheres e quem tivesse renda menor que 100 mil réis. Então eu quero que vocês grifem isso daí, porque esses são os critérios de um eleitor na primeira Constituição Imperial do Brasil. Não pode ser menor do que 25 anos, não pode ser religioso, não pode ser escravo, mulheres não votavam e tinha que ter uma renda econômica estável, né? Não podia ser menor do que 100 mil réis. Além disso, prisioneiros, pessoas que foram exiladas, deficientes físicos ou mentais, também não podiam votar. Era tudo muito restrito, né? Agora vamos ver aqui alguns aspectos em relação ao poder que eram determinados por essa Constituição. A Constituição dizia que o poder estava dividido em executivo, legislativo e judiciário. Aqui nós temos até resquício dos valores da Revolução Francesa e Iluminista. No entanto, nós temos aqui um quarto poder, que eu quero que você anote. O executivo vai ser exercido pelo imperador, o legislativo pela Assembleia Geral, pelas câmaras dos deputados, né? O que não tem muita diferença para os nossos dias, o judiciário pelos juízes, então veja, muito parecido, né, com a divisão que nós temos hoje. No entanto, nós temos um quarto poder, que é o poder moderador, que também vai ser exercido pelo imperador, assim como o executivo, né? Então, esse poder moderador, o próprio nome já explica o que ele é. Ele moderava, ele organizava os demais poderes. Isso significa que nós temos aí, de fato, um poder se sobrepondo aos outros. Então, não havia harmonia. O poder moderador se sobrepunha aos outros, né? Uma outra questão interessante dessa Constituição de 1822 foi a questão religiosa, né? Apesar de o catolicismo ser a religião oficial da Igreja Católica, permitiu que outras religiões tivessem seus templos abertos no território brasileiro, né? Além disso, os funcionários da igreja seriam considerados também funcionários do Estado, né? E seriam nomeados pelo poder executivo, né? Pelo poder moderador, pelo poder do imperador. Além disso, foi no período do Império que foram criados o Exército e a Armada, ou seja, a Marinha Brasileira.
O que eu gostaria de pedir a vocês? Antes disso, deixa eu só fazer aqui uma consideração que a apostila não traz, que eu quero que vocês anotem. Uma coisa importante é que essa Constituição também permitia que um branco escravizasse livremente um negro. Ou seja, essa Constituição dizia que o branco poderia ter um negro como escravo. Então, via realmente ainda o negro como um objeto, né? Nós vemos que a primeira Constituição do Brasil permitia a escravidão e até incentivava. O que eu quero pedir a vocês? Que façam um pequeno resumo tentando explicar, por gentileza, quais são os aspectos mais importantes dessa Constituição, tá bem? Seria muito importante que você colocasse a existência do poder moderador, a questão religiosa, essa questão que eu estou dizendo da escravidão, quem podia votar, quem não podia. Desse modo, nós podemos fazer uma síntese do conteúdo dessa primeira Constituição. Faça isso no caderno, por favor. Depois que você fizer esse pequeno resumo, pode ser em formato de tópicos, um esquema sobre essas informações importantes da Constituição de 1824, você vai, por favor, tirar uma foto das atividades que você fez no caderno, tanto sobre aquela batalha que foi pedido, né, na outra aula, quanto do hino nacional e também do cronograma aí, né, da cronologia até a independência, e também desse resuminho que você vai fazer, que é bem pouca coisa, né? Vocês podem ver que eu estou balanceando bem o tempo para você ter tempo de estudar na sua casa e não ficar sobrecarregado, e você vai enviar a foto dessas 4 atividades até às 18 horas do dia 12 de maio, terça-feira que vem, para o meu WhatsApp, tá bom? Boas atividades e até a nossa próxima aula de História na semana que vem.